Fran, podemos começar, estamos ao vivo. Oi, gente, boa noite a todos. Queria começar então o nosso evento, eh, agradecendo em nome da BDH a oportunidade de estar aqui hoje, compartilhando e dividindo aí os nossos eventos e o nosso conteúdo, né, que é tão comum nas nossas atividades aí na BDH, hoje compartilhando com o público da Hospitalar. Agradeço então ao Hospitalar, né, por essa oportunidade de estar podendo compartilhar aí. A gente vai começar o evento, então, para quem não conhece, né, hoje a gente tem um público misto, estamos vendo aí o público da Hospitalar. A gente vai começar fazendo uma breve apresentação da nossa associação e de que forma a gente atua aí com os nossos associados, tá? Nós somos a ABDH, Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. Somos uma associação sem fins lucrativos, pode passar, Rê. É uma entidade de atuação nacional, tá? Que tem como objetivo principal contribuir para a contínua qualificação dos nossos associados, que são todos profissionais que trabalham com infraestrutura e com ambientes de saúde. A gente também visa promover a educação continuada através da divulgação e do compartilhamento de conhecimento técnico-científico sobre diversos aspectos aí relacionados aos ambientes das edificações. A associação tem um caráter multiprofissional e regionalizado, então nossos eventos são todos promovidos através das nossas regionais, para um público voltado para a infraestrutura de saúde, que congrega aí arquitetos, engenheiros, administradores, médicos, designers e todos os profissionais que trabalham em infraestrutura. Nosso objetivo comum aí é a construção de espaços de saúde melhores e mais resilientes, tá? Hoje a associação está presente em 19 estados, entre diretorias e representações, né? Temos 3 representações e 16 estados com participação de diretorias. Somos em 800 associados pessoa física, 68 pessoa jurídica, com a representação aí em 19 estados, e nós já realizamos 10 congressos nacionais dentro do tema de infraestrutura em saúde. Hoje a nossa gestão, a nossa presidente é a Doris Vilas Boas, arquiteta baiana, né? Está na gestão aí de 2024 a 2026. A nossa presidente anterior foi a Ana Paula, de São Paulo, e o nosso próximo presidente é o Valmor, também de São Paulo. A nossa presidência é composta pela presidente e pelos seus vice-presidentes, tá? São 5 vice-presidentes, um dentro de cada área, então, uma vice-presidente de relações institucionais, uma executiva, uma técnico-científica, uma vice-presidente administrativo-financeira e um vice-presidente de marketing, tá? Que formam a equipe da Doris aí que está conduzindo a gestão. Os nomes deles estão apresentados aqui embaixo. Na nossa diretoria regional, que hoje estamos aí organizando esse evento junto com a Nacional, no momento eu estou à frente da diretoria regional de São Paulo. Os nossos coordenadores aqui são a Graziela, coordenadora executiva, o Moatan, marketing e relações institucionais, e a Renata, coordenadora técnico-científica. E nós temos aí as nossas suplentes, né, que dão todo o apoio aí para a gente desenvolver o trabalho dentro da regional. O objetivo da gestão 2024-2026 da Doris é principalmente, né, visar o fortalecimento e o crescimento da instituição, proporcionando e agregando mais valor aos associados e impactando positivamente no setor de arquitetura e engenharia do Brasil, tá? Entre esses, podemos destacar aí como objetivos dessa gestão, tornar o conhecimento mais acessível, ampliar a presença a representação em todos os estados da federação, fortalecer o protagonismo das regionais, promover a multidisciplinaridade
integrar a associação, que é bem atuante nas reflexões normativas dos órgãos governamentais, fazer uma aproximação da associação com os hospitais, tá? E associações do setor ligadas à saúde e construir comunidades saudáveis. Nesse sentido, a gente trabalha em diversas frentes. Então, a gente tem uma atuação em comissões nacionais e internacionais, como a Anvisa, como a International Union of Architects, como a Design Health. Pode passar, Rê. IFHE, IFHE Council e a parte regional das Américas do IFHE. Nós temos a nossa publicação, que é a Revista Ambiente Hospitalar, que é uma revista científica de publicação de artigos, e a BDH também apoia a publicação de livros do setor, tá? Voltados aí para a infraestrutura da saúde. Aqui também são publicações, tá? Publicações aí com apoio da BDH, todos dentro da área. E nós temos o nosso congresso, que acontece de 2 em 2 anos, tá? Ano passado nós tivemos o congresso no Rio de Janeiro, estamos nos preparando já para o congresso do ano que vem, que vai acontecer em Brasília. Estão todos convidados. Aqui tem algumas fotos dos nossos eventos presenciais, né, que acontecem aí em todas as regionais do país. E os nossos eventos e seminários digitais também, né? Então, temos também essa associação, que uma das características principais é conseguir promover e difundir o conhecimento para todas as regionais. Então, com os eventos online, a gente consegue ampliar bem mais essas discussões e essas capacitações aí em torno do conhecimento, tá? Dentro das novas ações dessa gestão, nós podemos aí citar e destacar o Conecta BDH, que é um podcast que está sendo desenvolvido e já está no ar aí, já estão no ar alguns capítulos, tá? O Educa BH, que é uma plataforma de ensino à distância que faz a capacitação e ofertas de cursos pela BDH, e o Circuito ABDH, que é um evento itinerante que vai contar com eh, a presença dos diretores e vice-presidente e vice-presidentes da Nacional em vários estados aí do Brasil. Pode passar, Rê. Aqui estão os nossos canais de comunicação, tá? Então, temos aí e-mail, somos bem atuantes no Instagram, no LinkedIn e tem o nosso site também para conhecer o nosso trabalho, tá bom? Então, agradeço a oportunidade. Vamos lá, a nossa palestra de hoje, né? Novas perspectivas na saúde e as mudanças das políticas públicas e os impactos nos ambientes de cuidado. Esse título ficou grande, né? Mas, na verdade, assim, quando a gente pensou, né, em qual seria o título e qual seria a abordagem desse assunto que a gente ia trazer para compartilhar aqui com o público da Hospitalar, a gente pensou em um tema que trouxesse uma reflexão. Então, não queríamos trazer assuntos que já estão sempre na abordagem das palestras. Também não queríamos trazer verdades prontas sobre esse assunto, mas sim causar uma reflexão, né? Para a gente sair daqui pensando de que forma que a gente pode melhorar e que a gente pode melhorar a nossa atuação dentro do nosso setor. Dentro dessas discussões, ficou muito evidente a necessidade de se repensar esses modelos tradicionais de atenção à saúde, né? Nesse contexto, nós passeamos aí por temas importantes e muito atuais, como, por exemplo, o envelhecimento da população, longevidade, saúde feminina, né, que está tão... Agora voltou ao tema atualmente com as novas descobertas aí sobre os efeitos da menopausa na saúde feminina. Em contraponto, a gente tem também os números de feminicídio aumentando cada vez mais no país, né? Aí temos também a crise climática, também já afeta a saúde pública,
Inclusive, nós vamos ter o nosso seminário também da BDH, que vai acontecer em agosto, na Bahia, que o tema vai ser sobre a crise climática, né? O impacto da crise climática nos espaços de saúde, tá? Só fazendo um parêntese. E passamos também por temas como, sempre, né, tecnologia e saúde digital, que, ao mesmo tempo que estão trazendo novas oportunidades, também estão levantando muitos desafios para a nossa área. Então, a proposta dessa conversa hoje é justamente essa, tá? É pensarmos juntos, é ver como que essas mudanças nas políticas públicas influenciam esse cuidado na saúde. E qual é o nosso papel nisso tudo? Então, acho que esse é o tema da nossa reflexão aí que vai ficar depois dessa conversa, né? Como cada um de nós, a partir da sua própria área de atuação, sejamos arquitetos, ou profissionais da saúde, ou de gestão, ou até mesmo como membros de uma comunidade, como a gente pode contribuir para essa construção de ambientes de cuidado mais justos, acolhedores e eficientes, tá? Então, agora. Eu deixo a palavra com a Graziela, administradora Graziela Bros Bacarini, que vai fazer a moderação desse encontro de hoje, vai conversar aí com a nossa palestrante, tá? A Graziela é sócia fundadora da Bros Bacarini Consultoria e Planejamento e tem mais de 28 anos de experiência em projetos de viabilidade e planejamento físico em saúde. Ela é graduada em hotelaria e tem especialização em administração hospitalar, tá? Tem MBA em Economia da Saúde, é docente do curso de pós-graduação em Arquitetura Hospitalar da Faculdade do Hospital Israelita Albert Einstein, tá? E é nossa coordenadora executiva da BDH Regional São Paulo. Grazi, deixo com você então. Boa sorte e você chama aí a Obrigada, nossa convidada ilustre de hoje. com certeza, Fã. Obrigada aí pela apresentação da BDH, muito interessante. Bom, antes de oficialmente apresentar aí a Renata Pascoal, eu queria mais ou menos contar para vocês como vai ser a dinâmica, tá? Mais ou menos entre 30 e 35 minutos, a Renata vai poder fazer toda a explanação dela. E no final, nós vamos abrir 10, 15 minutos, perguntas para vocês, e elas todas precisam ser feitas via chat, tá? A gente não consegue, até porque elas vão ser feitas via plataforma da hospitalar, e aí a gente, e transcritas para o Zoom. Então, a gente não tem contato com vocês só via chat, tá bom? Deixa eu apresentar um pouco a Renata, com um currículo vasto. Eu vou tentar ser de forma mais resumida. A Renata é enfermeira sanitarista, ela tem doutorado em saúde pública e pós-doutorado em planejamento em saúde para o desenvolvimento do plano diretor hospitalar. Ela é mestre em administração e especialista em gestão hospitalar e saúde coletiva. Atualmente, ela trabalha no Ministério Público, do Estado do Rio de Janeiro e, além disso, ela é professora em cursos de pós-graduação em gestão de saúde e arquitetura para a saúde, esse último pela Universidade do Einstein, do Hospital Israelita Albert Einstein, aqui em São Paulo, tá? Como a Fran começou a falar, a Renata vai falar de 4 temas que aparentemente são totalmente diferentes, mas eles têm uma linha de pensamento e estão totalmente conectados. Ela vai começar a falar sobre a tripla carga das doenças, depois ela migra para a saúde social, fala um pouco por ela mesma, ela vai dar uma atenção um pouco maior sobre longevidade, ela adora falar sobre os idosos, e ela termina aí a explanação dela falando um pouco sobre saúde da mulher.
Com vocês aí, Renata Pascoal, obrigada aí pela presença e boa sorte aí. Obrigada, Grazi, obrigada, Fran, Renata também. Prazer enorme mais uma vez aqui. Começou o evento, foi rolando um déjà vu na minha cabeça, né? A gente no Hub, né, discutindo no seminário da BDH em tempos de pandemia de Covid, a gente refletindo esse pós-pandemia e o que viria. E esse tema de hoje, essa palestra de hoje, ela parece uma continuação não só desse seminário nacional que a gente participou alguns anos atrás, como também agora no Congresso Brasileiro de Arquitetura. E posso dizer então que é uma parte 3, né? Pensando aí nos filmes, né? Quase uma trilogia. E falar em saúde, a gente vai ter sempre temas para pensar, para estudar e pensar em novas abordagens. Então, quando eu recebi o convite, eu tentei focar, né? Porque a gente sabe que a plataforma do hospitalar, a programação do hospitalar, ela está muito vasta. A gente tem temas muito interessantes no evento presencial, então quem puder vá prestigiar, principalmente inteligência artificial, que eu acho que vai ser o grande tema da hospitalar. Então, me dei o direito de não falar sobre ele. A gente falou um pouco no Congresso Brasileiro de Arquitetura do ano passado aqui no Rio, e a gente vai ter muita gente especialista nesses painéis da hospitalar. E vim trazer, então, como Grazi já adiantou, e Fran também, 4 temas que são os temas aqui mais preponderantes, assim, e que a gente hoje vem refletindo, né, e pensando como é que vai se desdobrar nos ambientes de saúde, nos serviços de saúde. Então, o primeiro deles, a tripla carga de doença, né, nesse compromisso que eu fiz para a Fran, para a Grazi, para a Renata, de tentar conversar, porque todos são relacionados, afinal de contas, os ambientes de saúde eles são os mesmos para lidar com diferentes situações, às vezes, ao mesmo tempo. Então, a Grazi já antecipou os 4 temas e a gente aqui vai propor aí um diálogo, uma conversa, como a Fran muito bem disse, de reflexão, né? Eu posso me dar esse direito, né, de um evento pré-hospitalar, de plantar aqui algumas sementinhas, e a gente poder pensar, então, que desdobramentos e que inovações a hospitalar vai trazer para a gente, seja de tecnologia, né, de equipamentos, de tecnologias leves, como a gente também gosta de chamar na saúde, de protocolos, de formas de cuidar e fazer, olhando para esses 4 temas. Então, o primeiro deles, assim, ele é um tema central, que é a tripla carga de doença. Pode passar, Renata, que é uma situação que a gente está ainda vivendo, não resolvida, e quando a gente acha que vai ter avançar nessa transição epidemiológica, né, a gente volta um passo atrás, né? O que eu estou querendo dizer com isso, né? Na saúde, a gente tem esse termo, né, esse conceito, para contar um pouco essa nossa realidade que a gente está vivendo, né? Então, eu sempre digo para todos os profissionais de arquitetura e saúde dos quais eu trabalho diretamente nos últimos 10 anos, né, desde o Ministério da Saúde, como servidora lá atrás, como consultora, e hoje nas salas de aula, nos cursos de arquitetura de pós-graduação que eu trabalho, que o campo da saúde ele é muito vasto, ele é muito complexo. E falar em saúde é falar que a gente vai ter, ao mesmo tempo, num serviço de saúde, tudo isso aqui acontecendo. Então, a gente tem o que hoje alguns autores internacionais chamam de dupla carga de doença, e mais recentemente a gente incorporou uma terceira carga. O que seria então isso, né? Primeiro, as doenças transmissíveis, essas desde do velho mundo, né? Hanseníase, as gripes, as doenças, tuberculose, enfim, as doenças que vão ser causadas por algum, né, micro-organismo, bactéria, vírus, fungo, e que estão até hoje, nos dias de hoje, algumas inclusive reemergentes em função, né, de tudo que a gente está vivendo no mundo, a questão dos refugiados, a questão, né, da ausência ainda de alguns tratamentos para doenças negligenciadas. Então, é pensar que esses serviços de saúde ainda vão precisar lidar com casos de tuberculose multiresistentes, lidar com as infecções respiratórias. A gente está vivendo um grande surto de influenza nesse momento e também de CIRAG, né, da síndrome respiratória aguda no Brasil. Né, os vírus também se multiplicaram e se fortaleceram.
não nos recuperamos da Covid-19, né? Uma pandemia que assolou o mundo todo. Então, pensar em serviço de saúde é pensar que teremos uma carga muito importante dessas doenças que são até hoje, né, um desafio para a saúde pública, que a gente ainda precisa muito estudar e pensar formas de tratar e cuidar, incluindo ambientes de saúde, como isolamento, fluxos, né, o que a gente vai chamar de coorte, enfim, várias metodologias e estratégias para poder lidar de uma forma adequada, com segurança e qualidade, a esse grupo, né, de pessoas que possam ser acometidas aí por essas doenças. Em paralelo, as doenças do Novo Mundo, as doenças não transmissíveis, foram também ganhando um tempo, né, uma força muito grande, principalmente na Europa e no Brasil, as grandes capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Ceará, vão também já sentindo, Fortaleza, perdão, vão também já sentindo os efeitos na alteração dos padrões de adoecer e morrer no Brasil. Então, doenças como infarto, acidente vascular encefálico e outras condições não transmissíveis passam a conviver nas emergências, as emergências cardíacas passam também a fazer parte desse cenário que também nos obriga, né, a repensar o nosso espaço do cuidado e pensar também em novos ambientes, unidades de terapia intensiva específicas, neurológicas, cardíacas, fluxos e serviços de saúde especializados para o atendimento imediato até a reabilitação, incluindo a promoção da saúde e a prevenção. Então, essa segunda carga ela também traz para a gente um conjunto de necessidades e mudanças no cenário da saúde. E, por fim, as causas externas, né? A violência que, né, assombra não só o Brasil, mas o mundo, e todas as decorrências em função das alterações que nós, indivíduos, né, vamos fazendo aí ao longo da vida para modificar, né, e conviver em sociedade. Então, o uso dos patinetes, as bicicletas elétricas e todas as questões de mobilidade, a má educação no trânsito, a violência no trânsito, a violência por arma de fogo, seja ela arma branca ou arma de fogo, a questão da ausência da cultura da paz, a violência contra a mulher, enfim, contra a criança e idoso. Então, essas causas externas elas também vão competir por esses serviços de saúde e também vão, de alguma forma, nos obrigar também, novamente, a repensar as formas de cuidar, os espaços e os ambientes de saúde. Então, falar em saúde nesse momento é pensar que a gente tem esses três grandes grupos convivendo a todo momento e exigindo da gente, às vezes, coabitar no mesmo espaço físico, né, diferentes situações. Então, aqui alguns exemplos, né, de como que algumas políticas públicas no Brasil vêm se estruturando ao longo de todos os anos. Então, a nossa política mais antiga, referência internacional, né, a Política Nacional de Imunização, estamos num momento de franca imunização no país, a gente na tentativa de retomar, né, o nosso padrão de excelência e qualidade em vacinação. O Brasil é referência mundial em vacinação. A gente sofreu aí ao longo dos anos alguns impactos, assim como outros países no mundo, pelo movimento anti-vacina, anti-vax, e a gente agora vem aí sentindo os efeitos com surtos de sarampo, rubéola, nessa redução da cobertura vacinal. Então, a Política Nacional de Imunização é uma das muitas políticas que vem sendo pensadas e atuantes para lidar com a carga de doenças transmissíveis. Outra política que hoje é um programa e é uma luta da gente que defende o Sistema Único de Saúde, que defende uma forma de repensar a política pública no Brasil, é a Academia da Saúde, né? A prática de educação física, que começou muito tímida dentro do programa da promoção da saúde e foi ganhando muito força, né? Muita força. É inegável os efeitos e os resultados científicos de como a atividade física ela hoje impacta não só nas doenças não transmissíveis, mas em todos os temas que a gente vai aqui abordar. Né? Então, hoje é científico, né? A atividade física, ela não só previne a questão física e evita doenças, como também ajuda no nosso mental, alteração cognitiva, redução de ansiedade, estresse. Então, de fato, é um caminho que a gente vai ter que percorrer e garantir acesso para que todas as pessoas possam, independente da sua renda, da sua classe, condição social, também acessar e poder realizar atividade física. E, por fim, não menos importante, é um assunto que a gente vem tentando enfrentar, que é pensar em uma política nacional de redução
de mortalidade por acidentes e violências, pensando aí numa política intersetorial, porque a saúde sozinha não vai fazer verão. A gente precisa se articular com outras áreas, como segurança pública e outros ministérios, para conseguir lidar e pensar em políticas que vão ajudar a gente, desde a mobilidade, e aí olhando aqui, né, a nossa associação, né, pensando em arquitetura, urbanismo, então como construir essas cidades que possam integrar e garantir também condições de maior segurança, né, seja no trânsito, na relação social, interação social e outras questões. Então, é um grande desafio e pensar que a saúde ela é o equipamento que mais sofre impactos, claro, além do próprio indivíduo e sua condição pós-violência, mas os números, né, e os valores que hoje o Sistema Único de Saúde, principalmente, que é a porta aberta e que recebe todos os casos de violência, né, são números altíssimos e essa conta não fecha, né? Então, isso precisa ser repensado como estratégia. Pode seguir. Então, pensando nessas políticas, o Ministério da Saúde também vem ao longo dos tempos ali, e aí trazer a referência do Eugênio Vilaça Mendes, um médico sanitarista vivo e grande consultor, então, não só do Ministério da Saúde, mas também da Organização Pan-Americana de Saúde, que é mudar essa forma da saúde aqui no Brasil e na América Latina e no mundo, né, de pensar como é que a gente sai de lidar para condições apenas agudas, pensar em ampliar essa forma de atuar e o que ele chama, né, e propõe, né, que é a criação das redes de atenção à saúde, como a gente vai lidar com esse sistema fragmentado que não só no público, mas principalmente no privado do Brasil, pode passar, Renata, que é uma discussão que a gente vem enfrentando nos últimos anos, não só na Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas também nas principais operadoras. Como que a gente vai conseguir agregar e criar conexões entre os serviços de saúde, entre as práticas de saúde, para que, de fato, a gente consiga superar a lógica de um cuidado fragmentado. Então, a gente tem visto aí, ao longo dos tempos, seja na ANAP, na própria ANS, nas grandes operadoras, nos debates, nos canais que discutem saúde no Brasil, discussões como, né, a implementação de linhas de cuidado específicas, seja por grupos etários, criança, adolescente, mulher, idoso, como também por patologia, então linha de cuidado ao paciente cardíaco, o uso de diretrizes, né, guia e diretrizes técnicas, ou seja, como que a gente vai conjugar esses diferentes serviços para garantir que o paciente não se perca no plano de saúde, quando ele liga e marca o neuro, depois ele tem que ligar e marcar o gastro, quem coordena esse cuidado. Então, nos últimos tempos, a iniciativa privada, né, vem ouvindo, né, e vem trazendo essa discussão que a gente no SUS já faz muito tempo, né, que a gente chama de itinerários terapêuticos e que hoje vem sendo chamada aí da jornada do paciente. Então, são termos, rota do cuidado. Então, a gente tem visto hoje muitas iniciativas pensadas em como conjugar, né, esse cuidado, como articular esses diferentes saberes especializados com um cuidado centrado no paciente como foco, como eixo, como referência. E isso é uma coisa que a gente vai seguir trabalhando, porque não é fácil conjugar cuidado. Pode passar. Então, pensando nessa linha, como é que a gente vai lidar com essa tentativa de reunir esses cuidados, esses saberes, pensando nos desafios reais que a gente tem hoje, além da questão da carga de doenças, mas também naquilo que a gente chama de uma transição demográfica que o Brasil vem passando. Quando eu trabalhava lá atrás com o SUS, eu dou aula há 25 anos, vou fazer esse ano. Comecei muito cedo dando aula, é o que eu mais gosto de fazer na vida. E eu lembro da gente trabalhar com as pirâmides do IBGE, aqueles modelos que todo mundo aqui na vida, na escola, pintou aquela pirâmide, né? Que era uma pirâmide mesmo, né? Uma base de natalidade muito alta e ela ia reduzindo conforme a idade ia passando. Essa hoje é a pirâmide que o Brasil vem vivendo. Ela não tem mais cara de pirâmide. Então o Brasil ele segue naquilo que a epidemiologia chama de uma transição demográfica. Estamos caminhando para um padrão europeu em termos demográficos, ou seja, uma redução da natalidade e um aumento da expectativa de vida, né? As pessoas estão conseguindo se cuidar mais,
né, o advento dos antibióticos, dos novos medicamentos, dos novos tratamentos, a ampliação do acesso com o Sistema Único de Saúde, que é uma realidade, a redução né, de mortalidades precoces, sobretudo a mortalidade infantil, que teve um impacto muito grande desde a criação do SUS e outros programas intersetoriais associados. Então, essa população está vivendo mais. Portanto, ela vai viver mais e vai consumir mais serviços de saúde. Pode seguir. E qual é a nossa grande questão nesse momento? O Brasil, ele não foge dessa realidade global, né? Então, essa imagem que eu trouxe é a imagem da Organização Mundial de Saúde, que trabalha hoje a década do envelhecimento saudável entre 2021 a 2030, né? Pensando em função, né? Pensando nesse panorama que a gente está vendo aqui. Então, globalmente, o número de pessoas com 80 anos ou mais vai triplicar até 2050, né? Saindo de 137 para 425 milhões até 2050. Né? E pensando nos países do G20, a gente acabou de viver aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, né? Essa discussão que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? 80% do PIB, né, que compõe esses países do G20, né, essa população vai ter aí em torno de um quarto da população desses países, desses 20 países, com pessoas com 65 anos ou mais. Né? E no caso de outros países, como o Brasil, a gente não vai ficar com um quarto da população de idosos, não. A gente vai ser um terço da nossa população de idosos. Então, esses são dados do Centro Estratégico de Estudos da Fundação Oswaldo Cruz, que vem se debruçando nos últimos anos e discutindo essa questão da longevidade, porque ela é uma situação muito importante que a gente ainda no Brasil não tem roupa para esse evento. A gente ainda precisa muito discutir e pensar o quanto que essas cidades... Pode seguir, Renata, por favor. O quanto que essas cidades elas precisam estar organizadas e articuladas para poder pensar, né, e se preparar para isso, né, que a Organização Pan-Americana propõe nessa década de envelhecimento saudável. Né? Então, como que a gente vai mudar essa forma, garantir essas comunidades, entregar serviços, né, e propiciar o acesso, né, para esses idosos que vão necessitar desses serviços de saúde. Então, uma das iniciativas que a gente tem desde 2006 é o programa, né, das cidades, né, pensadas para o idoso. Então, pensar em transporte acessível para esse idoso, espaços públicos seguros, vide as calçadas que a gente tem nas nossas cidades, serviços de saúde próximos e humanizados e inclusão digital e intergeracional. Então, desde 2006, algumas cidades se destacaram, né, foram envolvidas e contempladas nesse programa, dentre elas São Paulo e Curitiba. Pode passar. E aí, pensando nesse desdobramento, São Paulo, desde 2012, cria um programa, São Paulo Amigo do Idoso, que trabalha com 4 eixos, né? Dentre eles a saúde, nosso foco aqui de conversa, de atuação, que vai então pensar em centros de referência ao idoso, em laboratórios, né? Pensando o centro-dia, em hospitais de cuidados continuados para essa população que tem necessidades muito específicas. E quando eu falo para essa população, incluindo nós muito em breve, né? Porque faremos parte aí desse 1/3 muito, muito rapidamente. Pode passar. Então, falar em longevidade hoje é pensar em como ampliar, né, para além dessas cidades que começaram lá em 2006. Hoje, em 2024, a gente tem apenas essas cidades, né, vinculadas à rede global, né, de cidades e comunidades amigas das pessoas idosas. Então, claro, pensando no tamanho do Brasil e na dimensão que isso traz, a gente ainda tem um número muito pequeno, né, de participação de municípios de forma estruturada e engajada. Claro, existem muitas iniciativas, né? Fortaleza tem um programa municipal muito interessante, mas pensando nessa estratégia global que a Organização Mundial de Saúde pensa, né, com adesão, com rede, com atuação intersetorial, a gente ainda tem publicados aí, né, pela Organização Mundial de Saúde, esse panorama. Claro, sem desconsiderar, né, as iniciativas municipais que já existem em outros estados brasileiros. Pode seguir.
Então, pensando, né, naquilo que conversa com a gente, né, em termos de ambiente de saúde, é pensar, né, eu sempre falo isso em sala de aula, né, o arquiteto urbanista que tem a possibilidade de pensar na cidade, né, ele pode ir além. E quando a gente vem para a arquitetura em saúde, pensar nesses serviços de saúde, como também espaços, né, para que essa população específica, para que essa sociedade possa também utilizá-lo. Então, a gente tem hoje um projeto desde 2016 para todas as idades. A estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, como primeira iniciativa nacional, como política pública em 2018, pode seguir. E algumas políticas de saúde mais específicas, como a linha de cuidado para a pessoa idosa, centros de atenção à saúde, que ainda estão em implementação em graus variados no Brasil, a questão da caderneta da pessoa idosa, pode seguir, Renata, e nesse momento a gente está aí no ápice da revisão da nossa política pública, da nossa política nacional, em 2025, agora, nesse ano, em janeiro, aconteceu uma consulta pública, né, para todos os profissionais de saúde, trabalhadores de saúde, e a gente está a qualquer momento, o Ministério da Saúde lançando uma nova política, considerando todas essas questões, principalmente no pós-Covid. Né? Em 2024, o Ministério lançou uma guia de cuidados para a pessoa idosa e um novo manual em parceria com o CONAS, pensando na avaliação multiprofissional. Então, percebam que é um tema muito importante, a gente está vendo já os arquitetos se especializando, né, nessa área da gerontologia, então, né, vem avançando a geriarquitetura, a gente vem visto a profusão e, de fato, é um assunto que a gente vai ouvir falar muito nos próximos anos, pensando não só em ambientes de saúde, mas também em moradias adaptadas, em centros de convivência, em praças, em espaços, e um importante mercado de trabalho e uma atuação profissional. Pode seguir. Pensando, então, ainda nessa atuação, né? A gente tem como segundo grande eixo, né, de discussão, e aí a longevidade ela não vai fugir disso, né, que é a questão da saúde social. Recentemente, a gente teve um debate em São Paulo, onde esse conceito passa a surgir aqui no Brasil. É um conceito internacional que vem sendo proposto, principalmente nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, pensando aí nos efeitos do pós-pandemia e do pós-Covid. Né? A gente vem observando não só a Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana, que o conceito de saúde atual, né, esse bem-estar físico, mental e social, que é muito difícil já da gente incluir, né, e inclusive o espiritual, então como garantir isso no nosso dia a dia corrido, é de fato um grande desafio, mas hoje o que Harvard traz nas suas pesquisas, né, é a questão da dimensão social. Nós nos isolamos desde a pandemia Covid e estamos com dificuldade de nos reconectarmos. Né? A prova disso, né, é um evento como a gente está fazendo aqui agora, que traz muitas vantagens, a gente pode se comunicar e conversar, né, com várias pessoas no Brasil ao mesmo tempo, mas ele perde o contato humano. E preocupados com isso, né, a Organização Mundial de Saúde vem trabalhando isso em várias frentes de atuação, e um desses cenários é a saúde social. Então, pensar a dimensão coletiva da saúde, né? Puxar aquele termo social que está dentro do conceito atual da Organização Mundial de Saúde, né? Pensando que hoje a saúde ela depende da qualidade das interações humanas e da estrutura social que o indivíduo ele vive. Né? Então, o conceito atual de saúde social que vem sendo proposto, ele tem uma relação muito direta com aquilo que a Organização Mundial de Saúde já discutia nas metas de desenvolvimento sustentável, né? Naquilo que a gente na saúde vem chamando de determinantes sociais da saúde. Então, pode seguir. Pensar em saúde social é pensar em como a gente vai construir dentro dos serviços de saúde, dentro de todos os espaços, e aí falando de saúde, né, redes de apoio social e familiar, que hoje sem dúvida nenhuma, a maior motivo de pendência quando a gente vai discutir gestão hospitalar, né, a dificuldade da alta, né, daquela pessoa que gerou uma codependência, que gera, né, uma pós-internação, como é que ela vai lidar com aquela condição dentro da sua casa, dentro das suas relações profissionais, pessoais. Então, a rede de apoio social e familiar
como é que ela pode ser fortalecida durante os processos de cuidado, né? Como é que a gente traz os pacientes e seus acompanhantes para dentro. A gente até agora vem falando muito em cuidado centrado no paciente, o que ainda não conseguimos superar e resolver, mas a gente às vezes isola, e eu posso falar isso com lugar de fala, eu sou enfermeira de formação, e é muito comum a gente ouvir de colegas, né? A hora da visita, né? A hora que o profissional de saúde, ele, se ele puder, ele se esconde, assim, porque ele não quer responder muitas perguntas, né? Então, pensar em trazer os acompanhantes para dentro das unidades de terapia intensiva, que é um debate no mundo que a gente está fazendo. Como é que a gente traz esse indivíduo para dentro do espaço do cuidado e compartilha com ele esse cuidado e essa responsabilidade? Claro, sem eximir o papel do profissional de saúde, mas pensando em fazer junto. Como é que a gente consegue discutir que as condições dignas de vida, elas também fazem parte dessa saúde social, né? A saúde, ela é um equipamento 24 horas por dia, 7 dias na semana, e que vai sofrer todos os impactos, né? Principalmente dessa ausência, né, das condições dignas, né? Então, na ausência de moradia, de um trabalho adequado, de educação, alimentação, todas as pesquisas e as realidades dos serviços mostram isso para a gente nos impactos, principalmente os hospitais de emergência, que vão receber diferentes situações, e também a atenção primária, que vem crescendo cada vez mais no Brasil em franca expansão. Então, pensar em saúde social é garantir não só essas condições, pode voltar, Rê, só um pouquinho, participação comunitária, acesso equitativo aos serviços de saúde. Então, pensar nessa questão de como ampliar cada vez mais serviços e criar políticas públicas nesse sentido, e também pensando em como garantir a ausência de discriminação e também de violência ou exclusão social. Agora sim. Então, falar em saúde social, por exemplo, é pensar, por exemplo, na questão da epidemia da solidão, né? Com certeza tem uma relação muito forte com a discussão que a gente já vinha fazendo na saúde mental. Isso aqui eu já conversei, mas só para um dado importante: 1 a cada 4 pessoas sofrem de isolamento social, entre 15 e, né, entre 5 e 15%, né, dos adolescentes sofrendo com solidão. Então, pensando nisso, pode seguir. A Organização Mundial de Saúde, ela criou uma comissão internacional, um grupo de trabalho, né, para lidar com essa questão e também com a ansiedade, né, que hoje o Brasil é considerado, né, o país mais ansioso, né, onde as pessoas se autoavaliam, né, com a questão da ansiedade, pode seguir. A gente está sempre ansiando por momentos e melhores. Então, como eu venho falando, a questão da saúde mental, né, ela é uma realidade, né, mais ampliada que a gente precisa pensar e trazer, né? Então, como a gente vai aprofundar esse compromisso com a saúde mental e reforçar essa questão? Pode seguir. Nesse sentido, o Ministério da Saúde acabou de lançar o Plano Nacional de Saúde Mental, de revisitar essa política nacional, reforçando não só a atenção primária e os centros de atenção psicossocial, como também trazendo a telesaúde, a saúde digital, a telepsiquiatria como uma grande aposta para também garantir essa questão da equidade. Com certeza a hospitalar vai falar disso, a saúde digital é uma grande política pública que a gente vem falando. Pode seguir. E essa discussão toda, ela está muito atrelada, e aí eu combinei isso com o trio que eu estou aqui olhando, com essa questão que a gente está vivendo, né? E que com certeza vai ser foco de muitas conversas da gente aqui ainda esse ano, que é a questão da saúde feminina, né? Finalmente, né, Mulheres no Topo, né, em 2025, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana, a ONU, vem discutindo, né, a questão, né, de como a gente alcançar essa meta para 2030, né, como é que a gente consegue chegar a um planeta 50-50, né, e em várias iniciativas internacionais, pensando em políticas públicas, inclusive na área da pesquisa, né, a gente precisa reverter, não podemos usar os resultados de um corpo masculino em resultados de medicamentos, em padrões de vitamina D, em vitamina B. As mulheres têm necessidades diferentes, hormônios diferentes, sobrecargas diferentes, né? Tripla jornada, né? Com quem tem mãe, pai para cuidar, mãe para cuidar, o trabalho. Então, a gente vai precisar olhar com muita atenção a essa questão. Pode seguir. Então, pensando em tendências e políticas públicas, com certeza esse é um tema que a gente vai precisar conversar muito, né? Então, hoje a gente tem, desde o Ministério da Saúde, recentemente fez uma política nova, revisou a sua Política Nacional de Saúde da Mulher,
de uma forma muito ampla, com diretrizes muito interessantes, pensando para além da questão do ciclo reprodutivo, né? A mulher, ela não é só um aparelho reprodutor, mamas, né? E aparelho reprodutor. A mulher, ela pode gestar e ela pode não gestar por opção. Então, pensar em promoção da saúde mental e emocional para essas mulheres, pensar em acesso universal e humanizado a serviços de saúde, serviços específicos para lidar com condições específicas, redução da mortalidade materna e natal, porque a gente não conseguiu superar isso ainda, acesso equitativo a métodos contraceptivos e o enfrentamento da violência contra. Opa, meu cronômetro dizendo que meu horário está acabando. Então, o enfrentamento da violência contra a mulher e a inclusão das mulheres trans na política de saúde feminina. A gente vem discutindo isso. Mas pode passar. Quando a gente vai olhar as ações do Ministério da Saúde, a gente ainda precisa, né, e ainda tem muito foco nas questões maternas, porque ainda temos números muito ruins no cenário nacional e internacional na questão de mortalidade materna. Então, recentemente, o Ministério da Saúde revisou a rede Cegonha, né, aquela proposta lá no início do meu slide, do Eugênio Vilaça Mendes, e hoje essa cegonha, essa rede, ela ganhou um nome, Aline, uma mulher negra que faleceu em Belford Roxo, aqui no Rio de Janeiro, por uma desassistência, né, uma negligência ao seu trabalho de parto, e ela morreu na porta de uma maternidade, né, na porta de uma unidade de saúde, melhor dizendo. Então, é importante trazer o tema e o recorte da equidade. Hoje, essas mulheres que morrem ao parto, elas têm raça, elas têm condição social diferente, e a gente precisa lidar em como garantir equidade e ampliação de políticas públicas no Brasil, né? E aqui embaixo, em azul, o programa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, que vem atuando nos últimos anos de como garantir também o parto adequado nas operadoras de saúde. Então, com um conjunto de normas regulamentadoras, inclusive, né, com a proibição da interrupção anterior a 39 semanas, exceto por motivos diagnósticos e clínicos. Então, repensar e criar um itinerário terapêutico, né, e um monitoramento para essas gestantes, garantindo não só um pré-natal humanizado, mas também um parto seguro, respeitoso, com acolhimentos, né, e diferentes ambientes para essas mulheres nas maternidades e outros dispositivos, como centros de parto normal, né, casas de parto e também transportes sanitários para a gestante. Então, ainda temos que lidar, né, não conseguimos superar isso, mas com esse foco maior, né, de pensar a questão da menopausa, a questão da saúde emocional e mental. E mais um slide, né, Renata? Ainda sofremos muitos e muitos casos, né, reportados e notificados de violência no Brasil contra a mulher, contra meninas também, e adolescentes. Então, pensar que quando a gente fala lá da tripla carga de doença, né, aquele terceiro eixo, né, da violência, ele também acomete muitas mulheres. Assim, nos últimos anos a gente aumentou muito as notificações, então as mulheres vêm cada vez mais se sentindo à vontade de notificar, e cabe a nós, profissionais de saúde, trabalhadores de saúde que somos, garantir espaços adequados para acolher essas mulheres em sofrimento, em vulnerabilidade, pós uma situação de violência. Então, desde a Sala Lilás, aqui uma réplica, né, na inteligência artificial, mas é um consultório, ele tem que ter toda a métrica da RDC, mas que tem que ter uma cara de ser confortável, tem que ter brinquedos para que essas crianças, meninas, possam também se expressar, né? Então, que elas também possam, de alguma forma, serem acolhidas e atendidas. E, recentemente, a Casa da Mulher Brasileira, que é uma iniciativa intersetorial, que é garantir o anonimato, a proteção e a segurança para essas mulheres que fazem essa denúncia. Elas não podem conviver próximas ao agressor, né, nem no mesmo bairro, né, na mesma localidade. Não é incomum, né, a gente ouvir a todo momento, né, essas mulheres que vão à delegacia, que fazem a denúncia, né, e que recebem a medida protetiva e tempos depois elas acabam sofrendo feminicídio. Então, a gente precisa garantir proteção para que essas mulheres possam, de fato, serem bem acompanhadas, acolhidas, para que todo esse processo possa acontecer, e a gente vai precisar de outras atuações intersetoriais, porque a saúde, de novo, ela precisa de outros elementos para conseguir atuar como política pública. Eu acho que era só isso de slide. Ver se isso.
E aqui eu vou deixar meus 2 canais de comunicação, ter aqui, fazer um esforço concentrado. Tem muita coisa acontecendo no Brasil e no mundo, mas, sem dúvida nenhuma, esses são os 4 grandes eixos que a gente, enquanto política pública, vem se preocupando, e aí não só como política pública, as operadoras também, né? Como garantir essa conta. Com certeza o Hospitalar vai trabalhar com outros temas que eu gostaria muito de falar aqui também, mas tentei focar aqui nos temas que eu tenho certeza que vão aí, né, permear nessas discussões e que precisam aparecer. Então, tem aqui embaixo meu LinkedIn e meus 2 projetos aí. Quem quiser, Instagram e LinkedIn e plataformas, para que essa conversa possa acontecer. Muito obrigada. Nossa, Renata, que riqueza de informação. Estou aqui. Meu Deus, temos algumas perguntas, não vou ficar aqui, temos algumas perguntas. Vamos lá. A primeira é da Camila Contato, ela pergunta: a variação drástica climática também se encaixa nas causas externas? Se pensarmos em terremotos, enchentes ou catástrofes. Vamos lá, Rê. Vamos lá, se encaixa super. A gente vai ter um seminário, como a Fran colocou na abertura, né, da qual eu tenho um orgulho muito grande de ter participado. Participem, vão a Salvador, tá muito, muito legal, assim. A gente vai ter uma discussão só focada nisso. Vem aí o Congresso Brasileiro, acho que vocês vão gostar desse tema aí também de arquitetura, né? Não vou dar spoiler, mas acho que vem por aí, vem muito forte, né? Então, assim, tem muito a ver. A gente tem uma situação que é pensar nos hospitais resilientes, e não só nos hospitais, mas também nos ambientes. A gente vem discutindo isso no mundo. Não é incomum hoje vários lugares, Estados Unidos construindo bunker, né, pensando embaixo da residência em como conseguir se proteger. E, de fato, faz parte da causa externa. Vídeo que a gente viveu no Rio Grande do Sul recentemente, monitorou e acompanhou. É uma situação, Salvador também recentemente com as chuvas, então é uma situação que faz parte e a gente vai ter que lidar com isso também, né? Só mais isso, né? Só tudo isso. É. Bom, José Mauro pergunta: você não acha que escrevemos muito sobre o tema, mas a aplicabilidade é muito baixa, pois ainda encontramos problemas nos acessos, calçadas, nos ônibus, entre outros? Eu acho que ele está falando da questão ali da mobilidade. Sim, com certeza, José Mauro, você está corretíssimo. A gente escreve muito. Essa questão de um sistema único, universal, ele obriga com que a gente faça muitos debates, e eu acredito que esse é o grande trunfo do Ministério da Saúde, né? Essa democratização dessa conversa coletiva, dessa construção coletiva, mas a gente tem que pensar que a gente tem uma Constituição que dá autonomia plena aos municípios. Então, ao olhar essa política nacional, ele tem autonomia, desde que ele não interfira, né, contra a política pública em realizar como ele, né, de acordo com os recursos, de acordo com as suas prioridades, né? E concordo com você que a saúde sozinha ela não vai fazer verão. Não adianta a gente ficar só trabalhando com a questão das causas externas, criando centros de convivência, se a gente tem, por exemplo, a ausência de legalização e uma bicicleta de 60 quilômetros por hora atravessando uma calçada com um patinete. Eu brinco que no Rio de Janeiro só faltam os elefantes, porque a gente já tem o tuk-tuk de algumas empresas, já tem a bicicleta na contramão, a moto na calçada. Para a Índia, faltam só passar agora as vacas sagradas ali. Eu já estou me sentindo ali no meu bairro, morando já na Índia, porque a gente está avançando para um caos no trânsito, para uma violência no trânsito, que a gente não lida com tudo, mexe com o nosso emocional, com o nosso mental, né? A gente estava falando isso antes de começar aqui o evento, né? As manifestações que são super importantes acontecer, mas que a gente precisa de alguma forma garantir o tráfego, né, do trânsito. Então, assim, tudo isso está ali no meio, né, acontecendo ao mesmo tempo. E a gente na saúde, se a gente não tem articulação e prática intersetorial, enquanto a gente está conversando aqui, surge logo uma nova moto, sabe-se lá do quê, que não precisa de carteira e a pessoa cai na rua. E essa pessoa, ela sabe da educação ao trânsito? Ela foi treinada em alguma coisa? Então, o que vai responder isso? Os equipamentos de saúde. Então, o INTO fez recentemente, só para concluir uma entrevista, a Germana, que é a diretora, a fila de cirurgias eletivas do INTO está parada, porque o número de acidentes dos meninos
né, no que a gente chama hoje na saúde de uberização, ou seja, todas essas empresas que entregam comida, companhias que carregam as pessoas na moto, essas pessoas elas estão se acidentando, né, e sem proteção alguma. Então, a gente está causando, né, um número muito grande de traumas em adolescentes jovens, assim, e muitos já com necessidade de reabilitação e que não vão poder mais voltar para o processo laboral. E aí, de novo, né, quem paga essa conta? Então, é um tema que a gente vai precisar conversar mais. A saúde tem que gritar lá nas outras pastas, porque senão a gente está lascado. O Rê, a Marli Neri, ela faz uma afirmação, depois ela faz uma pergunta. Precisamos nós, da associação e outros, pressionar a execução dessas políticas públicas, principalmente no Norte e no Nordeste. E aí ela pergunta: como trazer essas políticas para o Norte e Nordeste? Nordeste e Norte. Mulher, vai a Fortaleza. Fortaleza está tirando uma onda muito grande. Olha, não é nada de política aqui, pelo amor de Deus. Mas assim, Bahia também, né? Dora está ali no chat falando com a gente, né? A Bahia vem trazendo aí muitas mudanças. O primeiro hospital 100% de cuidados paliativos no SUS é baiano, é SUS. Então, assim, a gente tem muita coisa acontecendo. Claro que a gente tem aí um déficit muito grande de unidades de saúde. Eu entendo, Marli, principalmente porque a atenção primária ela foi a grande virada do SUS no Norte e Nordeste, né? Porque a atenção hospitalar é muito concentrada na região Sudeste, pública e privada, e nos últimos anos as novas modalidades e tipos de unidades de saúde é que vem garantindo essa expansão. Mas se a gente for olhar hoje, Fortaleza hoje é referência em regulação, num convênio com a Universidade de Lisboa, né? São Paulo agora é o segundo estado que vai chegar depois do Ceará para discutir a nova regulação de acesso baseada no modelo português. A gente tem hoje muitas políticas públicas, a Bahia está dando um banho em implantação nos interiores de hospitais, assim, ampliando grandão mesmo, sem medo, e colocando vários desses textos que a gente está aqui falando, materializando. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é o único estado que está abrindo equipamento hospitalar. A gente vê muitos equipamentos de outras modalidades, mas a Bahia está dando um banho. Então, assim, tem muita coisa. Acho que o Norte ainda tem um grande desafio. A pandemia Covid trouxe para a gente um dado que a gente do Ministério já sabia, né? Que é a ausência de equipamentos, principalmente de unidade de terapia intensiva, vide a situação catastrófica que aconteceu em Manaus, mas também com boas iniciativas, né? Tocantins, recentemente, também ainda falando, né, do eixo Norte-Nordeste, acabou de publicar que vai criar o primeiro Hospital da Mulher. Então, assim, a gente tem aí alguns alentos, viu, Marli? Mas a gente, sem dúvida, tem ainda muito como construir, tem muitos institutos pensando e refletindo em como garantir essa inequidade e ampliar essa expansão. Mas tem muita coisa boa, depois a gente pode conversar mais. E eu já vi que tem mais uma pergunta, né, Grazi? Isso. Dora está te parabenizando, e aí ela pergunta: de que forma as transformações nas políticas públicas de saúde, como ampliação da atenção primária e o avanço da telesaúde, estão influenciando o redesenho dos espaços físicos do cuidado? Pergunta complexa. Tem Perguntona, mais gente, mas vamos lá, vamos trabalhar nisso. redesenha e redesenha muito. A gente recentemente teve o PAC Saúde, né, que é o Programa de Aceleração e Crescimento. O Ministério da Saúde acabou de lançar um novo conjunto daquilo que eles chamam de projetos de referência, né, que é um tema super polêmico, daria até uma conversa nossa para um outro ponto, né, que é pensar em como a gente lidar com essas inequidades, incluindo na arquitetura em saúde, né, dos grandes centros urbanos. Então, como garantir que essas novas unidades de saúde possam garantir requisitos mínimos? A telesaúde ela é uma realidade. A gente hoje tem uma política de saúde digital nacional que vai ter que repensar espaço físico. A gente vai precisar garantir, né, a questão da acústica, a questão da iluminação, né, garantir um espaço para que os profissionais possam fazer telemedicina, né, ampliar, né, e com isso a gente pode reduzir alguns espaços de laudos, por exemplo, para exames, e esse médico que lauda, ele pode estar num outro estado, ele pode estar conversando pela tela, pelo celular, e passando um diagnóstico. Então, assim, a gente vai precisar não só ampliar espaços de
interativos de saúde digital, como espaços de reunião, e também, consequentemente, a redução de alguns espaços que a gente até então vinha usando, né, como espaço humano, né? A atenção primária ela teve uma grande virada nos últimos anos em termos de estrutura física, com alguns modelos exemplares, Aracaju, aqui Rio de Janeiro também, que faz uma estrutura em container. A gente até participou, né, do penúltimo congresso da ADAI, na Argentina, onde foi apresentado esse modelo, que consegue garantir uma franca expansão em pouco tempo nas estruturas modulares, que também é outro tema para discussão, né, alvenaria ou modular, como é que a gente consegue garantir rápido acesso, mas também durabilidade. Então, a atenção primária hoje ela não é uma atenção primária postinho, né? A gente precisa que essa atenção primária tenha espaço para atividade física, que tenha horta comunitária, que tenha salão para fazer atividades de promoção, grupos, dança. Então, assim, é uma unidade que a gente vai ter que sair muito da casinha e pensar uma copa comunitária, onde as pessoas vão poder aprender a cozinhar e reutilizar os alimentos e poder utilizar eles da melhor forma possível. Então, é uma unidade de saúde cada vez mais diferentona e que traz para quem gosta de arquitetura em saúde, para quem ama isso, uma possibilidade criativa de pensar com o diagnóstico da comunidade ali que aquela unidade está inserida, e poder pensar nessas tecnologias, né? Em São Paulo, a gente tem visto a iniciativa privada avançando também em franca expansão, posso dizer assim, né? Sírio-Libanês e Albert Einstein, nos últimos anos, criaram também seus modelos, né? Clínica Einstein, saúde populacional, que é do Sírio-Libanês, que também são mecanismos de garantir esse acesso mais rápido aos seus territórios, né? E à população. Outras operadoras também, como a CACI, que há muitos anos já também trabalha com atenção primária. Então, a gente vem vendo como é que a iniciativa privada também vem bebendo dessa fonte, né? Não só do SUS, mas também do modelo inglês, e como é que vem desdobrando isso, né? E materializando em serviços, né? Então, com certeza, a gente vai ter aí muito trabalho para os arquitetos em saúde para inovar e brilhar nessas unidades, trabalhando com iluminação natural, iluminação indireta, unidades bonitas, chamativas, cybers, né? Com conectividade, né? Para poder trazer o adolescente que foge da unidade, o homem que também às vezes não gosta de se cuidar, então como é que a gente tem que trazer esse atrativo? E aí a gente tem visto as operadoras aí, a gente vai ver muita coisa no hospitalar, o pessoal quebrando a cabeça, né, para poder atrair e gerar, né, esse ativo, né, para que essas pessoas se cuidem. E com certeza o ambiente é fundamental. Ninguém gosta de ser de ser maltratado ou mal se sentir, né, descuidado num ambiente não adequado, né? Rê, Ah, estamos assim em cima do tempo, mas eu acho que tudo que você está falando aí responde um pouco à pergunta da Bárbara, né? sim. Que é esse dar alguns exemplos gentis arquitetônicos, você acabou de falar, talvez nessa questão do bem-estar, né, em relação à idade, enfim, eu acho que respondeu. E a Camila Contato pergunta quanto as empresas são responsabilizadas pelas essas ações, né, feitas em prol da mesma. Na questão, né, do iFood, motoboy, Uber, isso é sempre muito polêmico. Se você puder, assim, reduzir, né, a tua fala sua resposta em 5 minutinhos, eu acho que a plataforma não cai ainda. Então é bom, Camila, não vou poder falar muito, porque eu tenho pouco tempo. Ufa, me livrei dessa pergunta polêmica. Mas com certeza, Camila, a gente tem aí essa questão da regulação. As agências reguladoras sofreram um corte muito violento nos últimos anos. A agência reguladora não é uma coisa pouca, elas precisam ter força. A agência de regulação de transportes, a NTT, ela precisa ganhar força, assim como a ANS, né? Porque quem regulamenta essas relações, né? Quem olha a política pública e olha qualquer iniciativa do mercado, que, claro, é muito bem-vinda, se não fossem essas iniciativas, muita gente não conseguiria comer na pandemia, né? Não conseguiria comer na correria. Então, assim, a inovação ela é sempre bem-vinda. A questão é que a gente precisa combinar com todos os elementos envolvidos, inclusive esses trabalhadores que hoje têm condições extremamente precarizadas. Então, com certeza, Camila, o caminho é no fortalecimento das agências reguladoras. Então, como garantir
né, que a gente de fato faça a regulação de mercado, porque a política pública ela cria suas diretrizes, seus pressupostos, e aonde o governo pode, onde que é os braços do governo, que é para catucar cada empresa dessa, dizer, oi, querido, como é que vai essa força aqui? A gente vai ter que começar a multar o coleguinha que está andando na calçada, porque está correndo risco ele, quem anda no lado, né, o idoso que a gente falou da longevidade, a mulher que está carregando a criança e as compras e preocupada no. Então, assim, e passa uma moto e quase leva todo mundo a perder. Então, a gente vai precisar discutir segurança e saúde no trânsito, assim, para ontem, e aí é papel da agência reguladora, então não só a NTT, mas o Ministério. Uma coisa que o SUS tem dentro da sua Constituição é esse papel intersetorial, né? O Ministério da Saúde ele tem esse papel de participar em diferentes cadeiras para além da saúde. Então ele participa de várias comissões intersetoriais e com certeza a gente precisa que o Ministério puxe uma cadeira, abrace a área de transporte, fale então, amigo, minha conta não está fechando com esses acidentes de trânsito. A gente parou de operar, uma formação para operar menino com braço quebrado, perna quebrada, gente atropelada, em função de uma ausência aí de política. Como é que a gente vai fazer? Né? Eu realmente não sei, Camila, como é que tá isso aí. Mas vamos conversar. Fica aí meu convite para a gente conversar e pensar junto. Com certeza. Bom, temos aí 4 minutinhos. Fran, você quer fazer um fechamento? De qualquer forma, Rê, muito obrigada aí por esse 1 hora, né? Vamos dizer, 30 minutos aí de conhecimento na veia. Muito obrigada mesmo. Show, show. Só queria agradecer mais uma vez, assim, eu posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada. A arquitetura em saúde, ela atravessou a minha vida, me tirou do meu lugar de política pública. Eu sou sanitarista, eu defendo a implementação de políticas públicas, é o que bate no meu coração, é o que eu defendo hoje no meu trabalho, nas perícias, nas auditorias. Mas a arquitetura em saúde, nos últimos 10 anos, ela entrou aqui, fincou um negócio aqui e não sai mais, né? Então, agradecer sempre a generosidade. Eu tenho um orgulho muito grande de ser a BDH por muitos anos e poder contribuir, poder trazer novos pensadores, pesquisadores e garantir sempre espaço, porque a gente precisa de pessoas especializadas, pessoas que estudem e que gostem disso, porque fazer saúde ela não é fácil, mas não tem coisa melhor a se trabalhar. Estou vendo aqui 3 apaixonadas pela saúde, né, que estudam e se dedicam. Então, assim, não dá para vocês que estão aqui nos assistindo, assim, sejam bem-vindos ao nosso campo. Bem-vindos, obrigada, meus pêsames para quem entrou nesse mercado. E vamos seguir juntos, assim, porque precisamos de mais. O arquiteto em saúde, o engenheiro, vocês materializam isso tudo que eu acabei de falar e muito mais, assim. Vocês é que dão vida para o cliente, para o usuário, para o paciente passar, olhar e falar: ih, caramba, aquilo ali, e agora tem isso aqui, vou ali me tratar. Então, o ambiente, ele é fundamental para o cuidado, ele é parte do cuidado, e quem faz isso, né, sem dúvida nenhuma, arquitetos, engenheiros todos ali, integrados numa equipe, tem uma atuação exemplar e necessária, né, que a gente sente cada vez mais necessidade. É isso. Muito obrigada mesmo. Gente, eu só tenho Dois a dizer minutos. que eu acho que, assim, nosso objetivo foi cumprido, sair daqui com uma reflexão. Eu acho que todo mundo está pensando, aí está com a cabeça a mil, pensando todos esses assuntos que foram tratados hoje. Eu brinquei com a Renata quando a gente fez a reunião semana passada e torno a falar de novo que ela é pura inspiração, né? Tudo que ela fala é da inspiração aqui de vários assuntos para a gente explorar, para a gente ir a fundo, para a gente estudar mais, né? E conseguir juntos aí trazer não soluções, mas trazer alternativas, oportunidades, né? De Alternativas. mergulhar mais nesses assuntos, de discutir mais. Então, a fala da Renata sempre me deixa com esse gostinho de quero mais, sabe? Quero discutir mais, quero continuar nesse assunto. Rê, muito obrigada pela sua participação. Olha, não tenho palavras para te agradecer. Foi ótimo, acho que cumprimos aí o nosso papel, né? Estamos com essa reflexão aí, agora vamos sair daqui pensando. E muito obrigada aí pela sua disponibilidade, por estar compartilhando tanto conhecimento e tanta coisa legal com a gente nessa noite. Tá? Obrigada a todo mundo que está com a gente até agora, que ficou aí, e agradeço aí a presença de todos. Obrigada, gente.
Obrigada, gente. Uma boa noite, tchau, tchau. Gente, tchau, tchau. Guilherme já fez o corte, eu acho, e a gente ficou, né?